A paz do Senhor, queridos. Passando aqui para a gente meditar rapidamente na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. A fé sem obras é morta. Essa palavra é para você que fala, eu tenho fé, mas ainda te falta uma coisa, as obras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esse é o primeiro versículo. Pode você ser salvo só pela sua fé, sem as obras? As obras e a fé, elas trabalham em conjunto. Então aqui ficou uma pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amados, ele está falando, qual o proveito de você falar, vai em paz, sendo que a pessoa está necessitada tanto e você podendo fazer algo que está em suas mãos e você não faz, você simplesmente dispensa. É o exemplo que está aqui no caso, né? Mas isso se enquadra em muitas situações das nossas vidas. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Olha o exemplo que ele está dando aqui, amados. Nós sabemos, né, que Abraão, o pai das nações, né, o Senhor havia feito uma promessa que ele seria pai de um grande número de pessoas, e assim se fez, né? Por isso que aqui está falando o nosso pai Abraão. Então, aqui vai falando, como pode, né? Não foi por obras que Abraão foi justificado? Abraão, ele tinha fé. Ele tinha fé. E o Senhor falou, Abraão, oferece o teu filho Isaque. Ele foi e ofereceu. Ele fez as obras, amados. Ele tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus estava por fazer algo. Que Deus era sobre a vida dele. E foi por ele fazer aquilo que a fé dele foi justificada. Que ficou provado que ele tinha fé mesmo. Que ele estava entregando o destino dele, do filho dele, nas mãos do Senhor. Na confiança que Deus faria algo. E Deus fez. Isso foi lhe imputado por fé, por justiça. E o Senhor se agradou disso. Então, do que o Senhor se agrada? Não é só do falar, amados. Eu tenho fé. Ai, tá acontecendo. Ora por mim. Quantos irmãos não vem assim, né? Ora por mim. Quantas pessoas nos param na rua? Ora por mim. Porque eu tô passando por isso. A gente fala, amém, vamos estar orando, porque a gente crê que Deus vai fazer algo. Ah, eu creio. Mas a pessoa mesmo, ela não ora, ela não entrega nas mãos do Senhor, ela só fala que ela crê mesmo. E crê mesmo, amados. Só que como o Senhor pode operar algo, se ainda falta você fazer algo, o algo que está em suas mãos, Deus não vai fazer por você. Vês, a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários
e os fez partir por outro caminho, o que aconteceu com Raabe, ela era uma meretriz, amados, da cidade de Jericó. E Josué, para fazer cumprir a ordem do Senhor, a promessa do Senhor, ele foi ali tomar aquela cidade, enviou espias ali. E ela acolheu aqueles espias. O pessoal da cidade, eles já tinham ouvido falar desse povo, que era o povo de Deus. Eles criam que o Deus que estava vindo com esse povo era um Deus poderoso. Mas quem tomou uma atitude foi Raabe, amados. Com todos os erros dela, ela tomou atitude e acolheu eles, crendo que algo iria acontecer, crendo numa providência de Deus. Foi assim com Raabe, foi assim com Abraão. Amados, eles se arriscaram, eles correram risco. Pela fé, operaram obras, crendo que a providência era Deus, que Deus faria algo, que eles não tinham certeza de nada. Mas pela fé, eles fizeram obras sem garantia, amados, pela fé, e tiveram vitória de Deus. E a palavra vai dizendo que daquela cidade, quando eles conseguiram ali entrar, ela ficou salva, amados, por conta da obra que ela fez, crendo que haveria livramento da parte de Deus. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você que diz, eu creio, eu acredito, amém, eu tenho fé, tenha fé, acredite mesmo, mas não fique só na fé. Dedica a sua vida a entregar a Cristo. Aí tô passando por isso, mas eu tenho medo. E você fica ali tentando fazer do seu jeito, fica tentando controlar. Entrega nas mãos do Senhor pela fé. Faça algo, se for necessário, se arrisque mesmo. Amados, se arriscar, porque Abraão, ele estava se arriscando, amados. Ele levou o filho dele para sacrificar. Ele estava se arriscando a ficar sem o filho dele. Aleluias. Mas ele tinha fé que Deus faria algo por ele, e Deus fez. E Raabe também, amados, porque ela poderia ser morta naquela atitude de esconder espias ali na casa dela. Ela encobertou, ela cobriu, mas havia um risco. Mas havia fé naquela obra que ela estava fazendo. E houve vitória e providência da parte do Senhor. Nas nossas vidas não é diferente. A gente tem fé e é necessário, amados, fazer as obras. Às vezes é necessário se arriscar também, crendo que o nosso destino, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. O que está no nosso alcance, nós faremos. O restante a gente deixa nas mãos do Senhor. Amém? Então fica com essa palavra. Eu desejo um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, abençoadíssima a todos. Fica na paz do Senhor.